Coleguinha, vamos falar sobre a permissão que as pessoas têm sobre os arquivos. E eu vou falar para você que essa permissão que nós temos sobre os arquivos, baseado em quem é o dono do arquivo, nós vamos então ter ali o escopo de execução de algo, por exemplo. Ou, naturalmente, o que algo pode modificar em seu computador. Vamos lá. Imagine que eu tenho um executável. O executável é do root, então eu acesso a conta do root. E então eu executo o programa no contexto do root. E então esse programa poderá mexer em arquivos que o root pode mexer. Naturalmente, nós temos as permissões comuns e as permissões especiais, que vamos tratar também. Bom, uma coisa interessante aqui que eu tenho que alertar os senhores é que eu também tenho na memória duas áreas. E essas duas áreas, elas naturalmente são tratadas de forma diferente. Nós temos um capítulo de memória mais para frente. E aí lá nós vamos tratar dessa informação. Vamos lá. Então nós temos um modelo muito simples no mundo Linux. O Linux ele é ridiculamente fácil. CD barra. Vamos para um diretório que tem muita coisa. ls não, desculpe. Pin, certo? E aí um ls-l. Beleza? E aí nós temos aqui os arquivos. Em grande maioria nós temos arquivos regulares nesse diretório, visto que você pode entender que é um arquivo regular devido ao tracinho. Beleza? Tracinho, tracinho, tracinho. Show de bola! Bom, então vamos pegar aqui o dev admin, que eu nem lembrava dessa coisa, acabei tropeçando. Beleza? Esse diretório é massa para dar aula de permissão. Nossa permissão sobre o arquivo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, esse arquivo ele é do root. E o grupo dono dele é o grupo root. Então tem sim um grupo cat etc group, tá? Você tem então sim um grupo chamado root, tá? Por incrível que pareça, bom, não tem ninguém dentro dele, e que isso é normal, porque geralmente quando um arquivo é do grupo root, ele também é do root. É o cat passwd, que nós vamos ver mais para frente. Então aqui eu tenho um usuário root, aqui eu tenho o usuário root e o grupo root. Mas se eu colocasse o root dentro do grupo root, no caso, colocasse o usuário root dentro do grupo root, não impactaria em nada, porque esses arquivos sempre são do root, do grupo root, infelizmente. Bom, e então esse arquivo aqui, de setembro de 2025, beleza? O dono dele pode fazer o quê? Você pode ler, escrever e executar. O dono pode. Quem é o dono? Eu já falei. É o root. O root pode. Então tá aqui. Ler é um R. Escrever é um W. E executar é um X. Bom, executar... tem dois contextos aqui. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Bom, tá vendo esse X aqui, ó, quer ver? Depois eu volto para explicar isso aqui. Beleza? Aqui, ó. Tá vendo esse X e esse X? Quer dizer o seguinte, que tá dizendo que o dono pode executar, o grupo dono também, ou seja, o usuário root pode executar, o grupo, ou seja, quem estiver no grupo root, que não tem ninguém, poderia executar. Então você poderia colocar uma pessoa aqui, ao invés de você estar usando,
por exemplo, a conta de root, superusuário. Beleza? Que é mais saudável do que você ficar na conta de superusuário. Legal. E os outros podem executar. Eu sei que você vai assim, puta que pariu, que merda é essa? Você está querendo me dizer que outras pessoas podem executar? Bom, vamos lá. Se esse programa de computador for executado por outros, mas preste atenção, se esse programa de computador for usar um arquivo, exemplo, de log, um arquivo de configuração, que os outros não podem acessar, dá pau. Então eu vou rodar esse programa, mas se esse programa for usar algum arquivo que eu não posso acessar, e eu não estou como o dono do arquivo, vai dar pau. Vai dar pau. Entende? Um evento clássico disso se chama o power off. O power off ele gera logs no sistema. Por isso você tem que executar um sudo power off. Você tem que executar um sudo power off para desligar ele, certo? Olha que interessante. Tá bom, já que eu estou falando desse assunto, eu vou me antecipar, depois eu volto. Tá vendo esse comando chamado mount? Nós vamos usar muito ele, cara. É para você montar e desmontar disco, certo? Desculpe, partições. É que eu estou acostumado com disco de CD-ROM. Então monta e desmonta CD-ROM lá, o disco, ou você partições, não é isso? No seu sistema de arquivos. E ele tá vermelhinho. Vou falar daqui a pouco para vocês. Tá vendo esse S aqui? No lugar do X? Esse S indica que, preste atenção, esse X aqui, qualquer pessoa pode executar. Preste atenção. Qualquer pessoa pode executar. E esse S quer dizer que quando o mount rodar, ele vai rodar no contexto do dono dele. Quem é o dono dele? Root. É uma forma perigosíssima, mas muito perigosa que o Linux tem, inclusive no mundo hacker. Isso aqui é utilizado, não exatamente esse do mount, para fazer elevação de privilégios, meu amigo. Perigosíssimo isso aqui. Mas temos. Se eu pudesse mandar no mundo Linux, eu ia destruir a possibilidade dessa maldição de colocar esse S aqui. Porque esse S mal colocado traria a possibilidade de uma elevação de privilégio para um hacker. Um hacker, depois que ele invade, ele não vai simplesmente, eu invadi como superusuário, estou tranquilo. Não, ele vai ficar muito preocupado. Então ele vai colocar mais buracos na história. Então esse coelho terá muitas tocas, vamos colocar assim, para entrar. Legal? E aí naturalmente em algum momento ele vai entrar no Linux e alguns desses programas, principalmente o link aqui, o onlink, tá? Ele vai colocar esse Szinho. Vários desses programas vão permitir que o usuário que não é superusuário escale privilégio e faça alguma coisa, tá? Uma delas que é clássico é o sysctl, cara. Tá? Ó o su aqui, ó o sudo. Olha as coisas perigosas aqui. Olha as coisas perigosas aqui, tá? Sudo edit, olha coisas perigosas. Mas o system ctl aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui? Meu, se o cara meter um Szinho aqui, fudeu. Fudeu. Depois ele entra sem privilégio por um RPC, uma falha de RPC comum em Linux, por exemplo. Ele entra, só que numa falha de RPC você não tem poder de superusuário. Então, você entra como superusuário, troca esse X por um S e implanta uma falha de RPC, certo? Se no futuro o buraco que levou você até essa máquina
como superusuário, for extinto, então você pode acessar por RPC e fazer elevação de privilégio com um systemctl mal configurado. Legal? Lembre-se que com o systemctl você pode fazer executar programas na máquina do alvo, inclusive voltando a te dar privilégio, voltando a deixar você como um superusuário. Legal? Pô, show de bola, né, cara? Deu para ter uma noção aqui. Legal. Limpei aqui a tela. Vamos lá. Vamos lá. Cada arquivo e diretório define, então, um controle de acesso por 3 classes. O user, que já falei, o grupo, dono, tá? Legal. Legal. Vamos lá. Tá aqui. Vamos pro meu diretório. Desculpa, entrei no lugar errado, coleguinha. Ufa, ainda bem que era meu livro. CD. Coleguinha. Digamos que eu crio um arquivo aqui. Touch, né? Bostafogo, né? .txt. Legal? Eu não gosto de extensão, mas vamos lá. ls-l. Legal? Vamos ver Bostafogo aqui. Bostafogo é do user e do grupo user. Bom, vou falar para vocês mais para frente que quando eu crio um usuário e não defino o grupo, quando eu crio o usuário, ele cria um grupo com o mesmo nome do usuário para poder criar o usuário. Obrigatoriamente tem essa regra do usuário, obrigatoriamente está em um grupo. Legal? Então, para o grupo, né? User. Então, eu, user, presta atenção, eu, user, estou no grupo default user, eu, user, estou no grupo default user, e no grupo complementar QBIS, CD-ROM, games, acesso remoto. Então ficaria aqui onde está em branco os grupos complementares. No caso, meu grupo default é o user. Então quando eu crio ls-l, quando eu crio o arquivo Bostafogo, eu sou o user. E aí ele cria também para mim, como dono, e para o grupo dono, o meu grupo default. É assim que funciona. Tá? Se você alterar o grupo default e criar um arquivo, você vai ver que ele vai criar para o seu usuário e para o seu novo grupo default que você colocou. Você só pode ter um grupo default. Os outros são grupos complementares. Entendeu a jogada? Legal. Então, por isso é que vem essa história de grupos. E outros são outros que não estão aqui como U ou como G, tá? Outros são outros. Então, os primeiros 3 é para o usuário dono, os outros 3 é para o grupo dono e os outros 3 são para os outros. Beleza? R, lê, W, escreve, E, executa. X executa, coleguinha. E é muito comum também você colocar, por exemplo, stat, por exemplo, o Bostafogo. Tá? Repare, aqui ele coloca para você a mesma visão que você tem aqui no list, né, em colunas. Mas ele coloca uns números aqui na frente. Que número é esse aqui na frente? Que diabo é isso? Vamos lá, coleguinha. Vamos trabalhar só com esses 3 aqui. Por que esse aqui não? Esse aqui eu vou falar daqui a pouquinho sobre as permissões especiais. Então vamos falar sobre esses 3 aqui que eu estou circulando aqui. Legal? Vamos lá. 0. Nada. Nenhuma permissão. 1. Permissão de execução. 2. Gravação. E 4. Leitura. Então vamos lá. 6. 4 mais 2 é igual a 6. Então ele pode ler e gravar. E o 5? O 5 é ler e executar. 4 mais 1, 5. E 7? Bom, 7 é 4, mais 2, mais 1. Então, esses em vermelho são utilizados para os outros. E isso, cara, é muito comum em sistemas operacionais. Você tem um campo numérico que guarda um número que pode significar muitas coisas, que é ou a soma, ou a concatenação,
Algo assim, tá? Cara, isso é muito comum mesmo. Isso é coisa de velho. Isso é coisa de velho. Vai por mim. Não que eu tenha idade para fazer isso. Mas eu conheço os caras no serviço que tem idade para fazer isso. Principalmente um cara que se formou em 1976. É, coleguinha. Coleguinha de trampo. Meu Okinawa preferido. Ah, te adoro. É lógico que eu vou roubar os bitcoins dele. Por que não? Vou roubar os bitcoins dele. Olha só, tô sacaneando, hein, galera? Nós também temos a possibilidade de trabalhar com letrinhas, certo? Olha só. Usuário, dono, grupo dono, mais X executar. Puta que pariu. Então vamos lá. Vamos lá, coleguinha. Vamos alterar lá, né? Vamos alterar lá. Aqui. Então veja. Tá aqui. Esse arquivo ele não é um executável, certo? Eu quero tirar esse remover aqui, ó. Eu quero tirar esse remover. Então olha só, sudo ch não precisaria. Evita usar o sudo chmod, tá? Os outros menos r de Botafogo. Agora vamos para um ls -L, e você vai ver que eu removi o R dos outros, olha, removi os R's dos outros. Legal. Agora eu quero que o grupo dono só possa ler. Então, da mesma forma, né, você pode chegar aqui e falar assim, ó, o grupo dono pode, não pode escrever. Então vamos lá. Legal. ls-L. Ó, olha só como eu já estou alterando. Então, o grupo dono só pode ler, não pode alterar. Só mesmo eu, dono, posso colocar toda a minha indignação. É uma merda torcer para esse time. Cara, dá depressão. E não faça seu filho sofrer isso. Legal? Somente eu posso colocar toda a minha indignação com Botafogo nesse arquivo. O grupo dono pode somente ler e os outros não podem saber a minha indignação que eu tenho com esse time de Botafogo aí. Legal? Por isso que eu não vendo esse curso na Udemy, cara. Não tem condições, não. Da mesma forma que eu coloquei o menos, eu posso colocar também. Eu posso colocar a execução, tá? Vamos ver aqui um exemplo muito simples. Vamos lá. Nano, tá? Um script, né? .sh. Eu jamais deveria estar aqui, tá? Eu jamais deveria estar assim na raiz aqui falando, né? Escrevendo arquivos, né? /bin /bash, né? Eco, é uma Botafogo mesmo. Cara, vocês vão odiar Botafogo mais do que eu. ls-L. Legal? Tá aqui. Opa, foi mal. Desculpa, galera. Eu fiquei zoando. Tá vendo esse cara aqui? Ele é um script. Teoricamente, ele poderia ser executado, né? Ele poderia ser executado, olha. Porque ele é um script. Mas eu te pergunto, o dono pode executar? Não. O grupo dono pode executar? Não. E os outros podem executar? Não. Então vamos começar a arrumar isso aqui. chmod, tá? O grupo dono menos w, tá? Script. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou removendo a possibilidade de outra pessoa escrever nesse script. Só eu posso escrever. Só eu posso escrever no arquivo. Legal? Clear. Então vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, que o usuário pode executar. Somente o usuário, dono do arquivo, pode executar. Legal? Repare. Olha que ele já até mudou a cor. Tá vendo esse x aqui? Eu estou permitido então que o usuário execute. Então, /script
ele vai dizer que é uma merda mesmo ser um botafoguense. Legal? Tô em puta depressão, meu time tá uma merda, tá uma draga. Tá perdendo pro Atlético Mineiro. Puta que pariu. Tá aqui, ó. Beleza? E aqui eu posso adicionar ou remover qualquer coisa, tá? Essa é a forma de você trabalhar com letras. Tem fanáticos que só trabalham com letras, tem fanáticos que só trabalham com números. Não seja um fanático. Eu gosto das letrinhas quando eu vou, preste atenção, eu vejo e aí eu falo, eu vou alterar essa letrinha aqui, ó, tá vendo? Eu vou lá e eu vou, né, chmod, né, o outros menos, por exemplo, R, né? E aí, do script. Então, os outros menos R. Foi mal, galera. Entende? Eu fui lá fazer um ajuste fino, ó. Eu fui lá fazer um ajuste fino na letrinha, cara. E isso é bacana. Isso é bacana. Aí eu gosto da letrinha. Legal? Há uma outra forma de trabalhar também. Beleza? Lembrando para os senhores aqui, tá? Que esse script que eu estou trabalhando, ele é apenas para testes. Então, ls-l tá aqui. E aí eu também posso fazer essa alteração assim de tudo. Por exemplo, o dono pode tudo, o grupo somente ler e os outros nada. Então como seria? Chmod 7 para o dono tudo, 4 para o grupo dono poder somente ler, 0 para o resto de script. E aí, se você olhar, você vai falar assim, poxa, mas não mudou nada. É lógico, porque eu reproduzi isso aqui. Tá bom. E se eu quero, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, só o dono pode, o resto foda-se. Assim, olha lá, você altera. Então, quando você altera o número aqui, você altera toda a permissão, todo esqueminha de permissão. Então, eu gosto de trabalhar com número. Quando eu vou alterar tudo, vou falar assim, é isso e acabou. Aí eu vou lá e altero assim. Legal? Bom, então, no próximo vídeo eu vou fazer isso aqui. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Legal. Próximo vídeo, vamos mexer nesse códigozinho aqui. Depois nós vamos falar de um mask. Até mais. Tchau.